E se a pessoa mais discreta for a chave para a salvação? E se por trás de uma história comum se esconder algo muito maior, traição, amizade, uma luta por honra e pelo futuro? Hoje, descobrirão como um homem idoso, esquecido pela sociedade, se tornou a sua última esperança. Uma manhã fria. O pátio desperta ao som dos gritos das gaivotas e ao ranger ocasional de janelas velhas. De uma estrutura semi-destruída acima da garagem, surge uma figura. Passos lentos, costas curvadas, um casaco de tecido áspero que há muito não conhecia calor nem conforto. Era ele, Joaquim, aquele que, na vizinhança, era simplesmente chamado de o velho do sótão. Ele caminha. Ninguém sabe a sua idade, e parece que ele próprio já não se lembra. Mas nos seus olhos há anos, centenas de histórias, e um silêncio em que cada passo parece ser ditado pelo destino. Ele não pede, não se queixa, não remexe no lixo, vive como se provasse ao mundo que, mesmo sem um teto, um homem pode continuar a ser digno. Hoje, como sempre, dirigiu-se à mercearia da esquina. Nas mãos, algumas moedas, o que ganhou ontem por ajudar o porteiro. Ele não busca piedade, apenas pão e uma garrafa de iogurte líquido. A vendedora da loja conhece-o, e, embora em silêncio, o respeita. Ele não é daqueles que ostentam a sua miséria. Ele é daqueles que sofrem em silêncio. Senta-se num banco ao lado da loja. Parte o pão, dá um gole. Esfrega os joelhos cansados e levanta-se novamente. O dia apenas começou, e ele sabe que, para sobreviver amanhã, precisa trabalhar hoje, encontrar a quem ajudar, transportar caixas, varrer o pátio, ou simplesmente estar por perto, se alguém precisar. Foi precisamente nesse momento, enquanto ele já caminhava pela viela, que aconteceu algo que mudaria a sua vida para sempre. Um guincho súbito de pneus, o zumbido agudo de uma trotinete elétrica, vento, e uma sombra a passar. Um miúdo de uns 10 anos, vestido com roupa da moda, com uma mochila às costas, corria direto para o cruzamento. O semáforo piscava. O vermelho para os carros estava prestes a mudar para verde. Mas um condutor tinha pressa, muita pressa. O miúdo não viu. Ele estava no seu ritmo, com auscultadores em alta velocidade. Joaquim percebeu em um segundo. Atirou-se para a frente. Uma mão, no colarinho do rapaz. A outra, estendida, como se pudesse parar o tempo. O carro passou com um rugido abafado. A corrente de ar derrubou o boné da cabeça do adolescente. À volta, gritos, guinchos de travões, o barulho da rua. Mas Joaquim não ouviu. Ele olhava nos olhos do miúdo. Queres viver? Então olha para os lados quando atravessares a rua, disse ele, rouco. O miúdo estava pálido. Nem sequer teve tempo de sentir medo. Só agora se apercebeu do quão perto esteve da morte. Obrigado, sussurrou ele. Não a mim, a ti mesmo. Lembra-te disso. Não te salvarei mais. Joaquim já se virava, prestes a ir embora, mas o rapaz agarrou-o pela manga. Por favor, espere. Que mais? O senhor salvou-me. O senhor devia contar ao meu pai sobre isto. Ele trabalha aqui perto. Ele vai entender tudo. Joaquim franziu a testa. No seu olhar havia dúvida. Ele não queria agradecimentos. Não acreditava que alguém pudesse simplesmente dizer obrigado, sem tentar humilhar. Mas o miúdo olhava com sinceridade, com uma segurança incomum para a sua idade. Ele é boa pessoa, vai entender. Está bem então, vamos. O caminho até o escritório demorou 5 minutos. Durante todo esse tempo, seguiram em silêncio. Um pensava em como quase morreu. O outro, em quão longe tinha chegado no seu afastamento das pessoas. À entrada do edifício, um sedã preto esperava por eles. Do carro saiu um homem alto e sério. Reconheceu imediatamente o filho. Correu para ele, abraçou-o. Onde estavas? Devias estar no treino. Pai, não vais acreditar. Eu quase fui atropelado. Se não fosse ele... E ele apontou para Joaquim. O homem desviou o olhar. O seu rosto mudou instantaneamente.
Viu à sua frente um velho esfarrapado com olhos cheios de um fogo silencioso. Este homem? Sim, ele mesmo. E tens de lhe agradecer. Uma pausa, um olhar, uma avaliação. Obrigado. O Senhor salvou o meu filho. Qualquer um faria o mesmo, respondeu Joaquim, com a voz abafada. Venha comigo ao escritório, pelo menos para um chá. E foi esse o primeiro passo, porque tudo o resto se seguiria. E esse qualquer um tornar-se-ia aquele que mudaria todo o mundo deles. Eles entraram no escritório. Paredes claras, corrimãos cromados, um chão envernizado, polido até ao brilho de um espelho. Nesse lugar, tudo parecia ter sido criado para excluir pessoas como ele. Joaquim sentia cada olhar, cada sussurro, cada sombra de repulsa nos olhos dos que passavam. Mas ele não se escondeu. Não baixou o olhar. Ele seguiu o homem que acabara de se apresentar. Felipe Guedes. Um grande empresário, proprietário de uma construtora. Um homem habituado a comandar. Um homem a quem se obedece não por medo, mas por respeito. E ali estava ele, no seu gabinete. Fechou a porta, estendeu a mão. Chamo-me Felipe, e eu quero... Não, tenho a obrigação de lhe agradecer. Joaquim sentou-se apenas depois de um segundo convite. Mantinha as costas direitas, desconfortavelmente. Acenou. Permaneceu em silêncio. O Senhor salvou o meu filho. Isso não tem preço. Diga-me o que precisa. Dinheiro, moradia, tudo o que estiver ao meu alcance. Silêncio. Não preciso de nada. Tenho um teto, tenho alguma comida, e o resto é como der. Felipe olhou para ele demoradamente, com atenção, e de repente, sorriu, de forma informal, humana. Certo. Então não será uma esmola, será uma oportunidade. Entre para trabalhar conosco, como zelador. Pagamos bem, dá para viver. O trabalho não é complicado. Um teto também. Mas isto é a sério. Pausa. Joaquim olhou para as suas mãos, para as suas palmas. Ásperas, rachadas, mas honestas. Posso pensar por uns minutos? E tem exatamente 1 minuto. Sou um homem ocupado. Os ombros de Joaquim endireitaram-se. Ele levantou-se. Eu aceito. Não por dinheiro, mas porque quero provar. Ainda não estou quebrado. E nesse momento, algo dentro dele mudou. Ele já não era apenas um transeunte da rua. Não era apenas um salvador. Agora, era parte do sistema, mesmo que na sua mais profunda periferia. Meia hora depois, já lhe entregavam a chave de um pequeno quarto atrás da escadaria. Ali seria guardado o material de limpeza, e se necessário, podia passar a noite. A secretária, uma loira atraente de 25 anos, entregou-lhe o uniforme. Falou rapidamente, sem emoção, com uma leve sombra de desprezo. Ele sentiu isso, mas permaneceu em silêncio. Ele já tinha suportado coisas bem piores. Tem documentos? Perderam-se, há muito tempo. Certo, resolveremos. Já registramos casos mais complicados. Joaquim acenou em silêncio. O quarto era minúsculo, mas tinha uma tomada, uma chaleira antiga e até uma cortina. Para alguns, era o fundo do poço, mas para ele, era uma segunda oportunidade. Ele pendurou cuidadosamente o uniforme que lhe foi dado, colocou o pano no balde e, por um momento, parou junto à janela. Um novo dia, um novo capítulo, e o que quer que estivesse por vir, ele estava pronto. Ele não pediu, ele não exigiu, ele simplesmente estava onde era necessário. E agora, começaria de novo. Amanhã começava cedo. Os primeiros raios de sol mal se infiltravam pelas persianas, e Joaquim já estava de pé. Ele preparava o chá com cuidado num velho copo de metal, bebia em silêncio, contido. Era importante para ele apressar-se, antes que o escritório ganhasse vida. Primeiro, um duche. A água gelada queimava, mas ele não se queixava. Depois, o uniforme. Limpo, impecável. Ele olhou-se ao espelho. Nos olhos, determinação. Pegou no balde e na esfregona. Com cuidado, metodicamente, começou pelo hall. Cada movimento, preciso, aperfeiçoado.
Ele não estava apenas a lavar o chão, estava a limpar o seu passado. Lá fora, varria o pátio. As correntes de ar arrastavam o lixo pelo asfalto, mas ele era teimoso, como se por trás de cada gesto houvesse um juramento interno. Vou provar, a mim mesmo, ao mundo, a todos. Um segurança passou por perto, massivo, com um sorriso de escárnio. Olhou-o de soslaio. Joaquim sentiu que este não confiava. Não aceitaria. Não de imediato. Bom dia, disse ele calmamente. Quem és tu, afinal? Isto não é um abrigo. Eu trabalho. Fui contratado. Vou verificar. Mas não verificou. Simplesmente foi embora, deixando para trás um rasto de desprezo. Passou mais um pouco de tempo. Os funcionários começaram a chegar. Agitação. Todos passavam. Ninguém cumprimentava. Ninguém notava. Exceto um. O estudante. Léo. Aquele mesmo. Olá, Joaquim. Como está? Vivo, miúdo, graças a ti. Eles trocaram algumas palavras, e o rapaz correu, deixando para trás um rasto de calor. E logo a seguir, apareceu o pai. Felipe Guedes saiu do carro, reparou em Joaquim. Aproximou-se. Como está aqui? Tudo a seu gosto? Melhor do que no sótão, sorriu o velho. Se precisar de alguma coisa, avise. Um aceno de cabeça. Respeito. Um fio tênue de confiança entre dois homens que viam um no outro mais do que os demais. E então, apareceu ela. Antônia, a chefe de contabilidade. Uma mulher mais cheinha, de uns 50 anos, com um saco na mão e um sorriso bondoso. E o senhor, desculpe, quem é? Joaquim, o novo zelador. Oh, que bom. Eu sou a Antônia. Muito prazer em conhecê-lo. Ela olhou sem preconceito, sem desprezo, e aquele foi o primeiro verdadeiro calor humano desde que ele chegara àquele escritório. Se precisar de algo, é só falar, acrescentou ela, e desapareceu atrás da porta. Joaquim ficou sozinho, mas já sentia. Talvez este mundo não fosse assim tão fechado para pessoas como ele. Ele voltou ao trabalho. Vassoura, pano, balde, as suas armas na batalha por uma nova vida. E a cada movimento, ele limpava do passado tudo o que carregava consigo há anos. Enquanto outros trabalhavam nos computadores, ele trabalhava pelo direito de fazer parte de algo real. Ninguém reparou como o silêncio no escritório mudara, como algo novo surgira no ar. Algo que fora trazido por um homem que simplesmente queria viver com dignidade. Passaram-se alguns dias. Joaquim integrou-se no ritmo do escritório. Continuava invisível para a maioria, mas o seu trabalho era notado. Chãos limpos, janelas lavadas, ordem até onde ninguém olhava. André, o chefe de segurança, foi o primeiro a reparar. E embora no primeiro dia tivesse sido brusco, agora aproximou-se ele próprio. Bom dia. E para si também, respondeu Joaquim, sem se desviar do que fazia. Ontem começamos com o pé esquerdo. Desculpe. Acontece, não sou de guardar rancor. Os homens apertaram as mãos, brevemente, como homens. Agora no olhar deles, havia respeito, embora cauteloso. Ao meio-dia, apareceu Alexandre, o assistente do chefe de segurança. Jovem, em forma, com um tom de voz frio. Olá, o senhor é o zelador? Por enquanto sim. E o senhor? Deve ser o responsável por não confio em ninguém. Demasiado atrevido para um recém-chegado. E o senhor é demasiado presunçoso para quem apenas guarda portas. Pausa. Tensão. Ei! Interveio André. Acalmem-se os dois. Eu nem comecei, disse Joaquim calmamente. Está tudo bem, é só feitio. Sim, vejo que ele tem feitio para os punhos, resmungou Alexandre, mas foi embora. E Joaquim sorriu. Ele não estava habituado a ataques. Passara pelo fogo, por uma verdadeira guerra. O dia terminava. Os funcionários dispersavam. Joaquim lavava os chãos, deitava o lixo fora. Tudo como de costume. Mas a segurança observava. Alexandre, de canto de olho, vigiava cada passo dele. Ele ansiava por um erro, esperava um fracasso.
e Joaquim sentia tudo. Mas fazia o seu trabalho, com precisão, contido, calmamente. À noite, à porta do escritório, aparece uma mulher conhecida, elegante, num vestido caro, com um bolo nas mãos. Olá, eu sou Mariana, a mãe do Léo. Muito prazer. Joaquim ficou sem jeito. A senhora veio ter comigo? Claro. O senhor salvou o meu filho. Não podia simplesmente ignorar. Bem, não é que eu seja um herói, simplesmente estava por perto. Não precisa ser modesto. Se não fosse o senhor, eu teria ficado sem o Léo. Ela colocou o bolo na mesa. Joaquim agitou-se, tentou encontrar chávenas, preparar chá. As mãos tremiam, não de medo, mas de surpresa. Eles beberam chá. Conversaram simplesmente. Mariana riu. Joaquim, pela primeira vez em muito tempo, sorriu para além de si mesmo. Ele esqueceu-se das suas roupas, da sua idade, do seu estatuto. Apenas uma pessoa, com outra pessoa, sem falsidade. Quando ela se foi, ele permaneceu muito tempo junto à porta. Olhava para a escuridão do corredor. Depois voltou, arrumou a mesa e de repente ouviu uma voz. Isso eram bolos? Posso um? Léo. O estudante já saltitava, cheirava, lambia os beiços. Claro, pega. Podes levar todos. Uau, que delicioso. Foi um presente. Não fui eu que fiz. Mesmo assim, no teu quartinho é melhor do que em casa. Joaquim riu. O rapaz era como uma luz no seu quarto silencioso e empoeirado. E nessa noite, ele sentiu pela primeira vez. Ele não era apenas alguém. Ele era necessário para alguém. A manhã seguinte começou, como todas as anteriores. Joaquim voltou a acordar antes do amanhecer. Duche, uniforme, chá, os seus pequenos rituais matinais. Ele limpava os andares, limpando meticulosamente cada maçaneta, cada canto. Depois saía para a rua, e na entrada principal, esbarrou com ela. Uma mulher mais cheinha, de uns 50 anos, com um andar confiante e um grande pacote de documentos. Era impossível não a cruzar. Era demasiado volumosa. Ele tentou desviar-se, mas não há tempo. Quase se chocaram. Bom dia. Desculpe, posso passar? Claro, claro. A mulher deu um passo para o lado. Desculpe, não o tinha visto antes. Talvez não nos tenhamos cruzado. Estou aqui há pouco tempo. Joaquim. Antônia, a chefe de contabilidade. Eles trocaram frases educadas, e ela desapareceu no edifício. Joaquim ficou na rua, mas agora, já com duas novas amizades, e isso significava que nem tudo era tão mal. 15 minutos depois, apareceu Felipe Guedes. Aproximou-se, acenou. Bom dia, Joaquim. Para si também. Como está no quartinho? Tudo bem? Sim, até demais. Duche, chaleira, frigorífico. Depois do sótão, é um paraíso. Felipe sorriu. Fico feliz em ouvir isso. E o senhor, a propósito, é uma boa pessoa. E o senhor não fica atrás, respondeu Joaquim, um pouco envergonhado. Nem todos pensam assim. E o senhor por acaso não viu a Antônia? Já está no seu posto, chegou cedo. Excelente. Então, podemos começar a distribuir tarefas. Ele foi embora. E Joaquim continuou a sua limpeza. Ao almoço, Antônia apareceu novamente. Desta vez, com um saco. Nele, uma dezena de pastéis caseiros frescos. Joaquim, está aqui? Sim. Eu aqui. Pensei. Que tal tomarmos um chá? Trouxe uns pastéis. Joaquim ficou sem jeito. Ele correu pelo quartinho, arrumou, desdobrou guardanapos, pôs a chaleira. Antônia riu. Não se preocupe. Está tudo bem. Vamos sentar-nos. O cheiro dos pastéis era de enlouquecer. Com couve, com batata, com doce. É tudo para mim? Claro, para si. O senhor merece. Eles beberam chá. Conversaram. Riram. Joaquim tentou encontrar algo para dar em troca. Percebeu que não tinha nada. Correu à loja mais próxima e voltou com uma barra de chocolate. Isto é para a senhora. Não era preciso. Ela ficou envergonhada. Mas obrigada. Fico muito feliz. Nesse momento, algo genuíno surgiu entre eles.
Não apenas gratidão, não apenas chá, mas algo mais. Respeito. Um calor humano simples. 10 minutos depois de ela sair, a porta abriu-se. Léo. Lá estava ele, o miúdo omnipresente. Ele espreitou para dentro, cheirou o ar. Uau! Pastéis? Posso um? Claro, serve-te. Ele mordeu com avidez. Meu Deus, que deliciosos! Eu sei. Foram-me oferecidos. Olha, és fiche, Joaquim. Tens pastéis, chá e o teu quartinho. E tu tens a juventude. Por isso, a conta está equilibrada. Eles riram. O miúdo sentou-se na ponta da cadeira e simplesmente conversou. Sobre a escola, sobre o pai, sobre o treinador. Joaquim ouvia, mergulhava na conversa, como se através daquele rapaz ele se lembrasse de como fora um dia, e como a alma pode facilmente reviver, se for simplesmente necessária para alguém. Os dias seguintes passaram calmamente. Joaquim continuava a sair cedo, a arrumar antes dos primeiros passos dos sapatos de escritório, precisamente, diligentemente, sem ruído desnecessário. Ele tornou-se um elemento familiar naquele edifício, invisível, mas indispensável. Mas nas sombras, algo diferente amadurecia. Um dia, ao prender acidentalmente a esfregona numa pasta na mesa da secretária, ele derrubou-a num balde de água suja. Splash! Os papéis molharam-se. A tinta esborratou-se. O que fizeste? O grito perfurou o corredor como vidro. Vitória, a secretária, estava com os olhos em chamas, nas mãos, a pasta molhada, na voz, a raiva. Era a contabilidade, contratos. Tu entendes o que fizeste? Joaquim olhou para ela, com a cabeça baixa. Eu não queria. Deixe-me secar tudo. Secar? Papéis? Ficaste completamente senil. Desculpe. Não. Vais tu próprio explicar tudo ao Felipe Guedes. Nesse momento, a porta entreabriu-se. A soleira, Antônia. O que se passa aqui? Este velho estragou documentos importantíssimos. Quais exatamente? Relatórios financeiros, contratos de materiais de construção. Tudo encharcado. Antônia dirigiu-se à Vitória. Pegou a pasta molhada das mãos dela. Folheou-a. Não é grave. Todos os documentos estão na base de dados digital. Vou imprimir tudo e carimbar. Mas... silêncio. Não grites. Ele não fez por mal. Eu garanto por ele. Joaquim baixou o olhar. Mas nos cantos dos olhos havia gratidão. Muito obrigado, sussurrou ele. Está tudo bem. Trabalhe em paz. E tu, Vitória, não grites. Aqui não é um mercado. Passaram-se alguns dias. Léo voltou ao escritório, sem avisar o pai, direto para o quartinho. Como se soubesse, algo importante o esperava lá. Ele abriu a porta e imediatamente entrou. Fixe, que há de novo? Nada demais. Chá e vassoura, os meus fiéis amigos. E se eu for o teu terceiro amigo? Então a vassoura fica na reserva. Eles riram. O rapaz falou sobre a escola, os treinos, o sonho de ser avançado na seleção. E Joaquim ouvia. Mergulhava na conversa, como se através daquele rapaz ele se lembrasse de como fora um dia, e como a alma pode facilmente reviver, se for simplesmente necessária para alguém. No dia seguinte, algo estranho aconteceu. Antônia irrompeu no quartinho. Joaquim, é o meu aniversário hoje, e vou dar uma pequena recepção. Tem de vir. Eu não tenho a certeza. Sem o senhor, nem pensar. Já disse a todos que viria. Não se atreva a falhar-me. Ele acenou. E assim que ela saiu, ele correu para a loja. Voltou com uma caixa de chocolates. Um gesto pequeno, mas significativo. Na recepção, tudo correu formalmente. Vinho, brindes, risos. Mas Joaquim estava num canto, calado, desapercebido. E então, Vitória. Aproximou-se, sorriu friamente. Então, herói, não voltaste a passar pelos documentos? Joaquim queria responder, mas foi antecipado pelo programador Bruno. Vitória, não te cansas de despejar os teus complexos nele? Outros funcionários juntaram-se a ela. Eles ficaram do lado de Joaquim. Ele próprio ficou em choque.
Não esperava isso. Ele estava habituado a ser um alvo, mas agora ele era parte da equipa. Nessa noite, depois da recessão, ele tirou o lixo, lavou os chãos no hall. André estava à porta. Olha, Joaquim, que tal jogarmos xadrez? Qual o sentido? Estive a treinar todo este tempo. E daí? Pelo menos uma vez eu tenho de ganhar. Ambos riram. A 10 minutos depois, uma partida, depois outra. André perdia, uma e outra vez, e ria, como um miúdo. Pronto, chega. Não quero mais. Tu tens aí dentro uma biblioteca inteira de jogadas. Joaquim sorriu e percebeu. Era necessário, aqui, entre aquelas pessoas. Noite. Os corredores estavam vazios. A luz piscava ocasionalmente, refletindo-se no chão úmido. Joaquim terminava a limpeza. Faltava o último andar, o administrativo. Ele subiu lentamente as escadas. O escritório de Vitória era o último da fila. A luz estava apagada, a porta entreaberta. Ele já ia passar, mas de repente, algo estranho. Uma voz baixa por detrás da porta. Um sussurro, como se fosse uma chamada telefônica. Joaquim parou. Tens a certeza de que Felipe ainda guarda os documentos no cofre? Claro, não entrei para cá por acaso. O importante é ter cuidado. Ele confia em mim como um gato cego. Está tudo sob controle. Ótimo. Então amanhã levas a pen e eu entrego-a ao grisalho. O resto não te diz respeito. Um clique. A conversa terminou. Joaquim afastou-se cuidadosamente. O coração batia como um tambor. Mais suor na testa do que o da esfregona. Ele não acreditava nos seus ouvidos. Ela. Vitória. A secretária. O rosto da entrada. Ela trabalhava para mais alguém? E o nome? O grisalho. Ele já o tinha ouvido. Antes. Ouvira nas notícias. Crime, corrupção, esquemas sujos, falhas em concursos. Eles queriam atingir Felipe. Por dentro. Joaquim desceu ao seu quartinho. Fechou a porta. Sentou-se. As mãos tremiam. Ele era um zelador comum. Não era polícia, nem espião. Mas também não era um cobarde. Ele pensou. Muito tempo. Lembrou-se de tudo o que vira nos últimos dias. As conversas, os movimentos de Vitória, como ela ficava sozinha até tarde da noite, como controlava o cofre, como entrava facilmente no gabinete de Felipe quando ele não estava. Ele abriu o caderno onde mantinha a lista de tarefas do dia. Na última página, um plano. Simples, mas claro. Observação, confirmação. E o principal, uma câmara. No dia seguinte, de manhã cedo, ele foi ter com André. Segurança, controlo, acesso ao sistema de videovigilância. André, podes confiar em mim? Já confio. O que aconteceu? Joaquim inclinou-se e sussurrou. Tudo, sem esconder nada. O rosto de André mudou. Tens a certeza? Mais do que isso. Então, vamos ter de fazer barulho. Apenas em silêncio, e rápido. Eles instalaram uma câmara escondida, um microfone, debaixo da mesa de Vitória, e esperaram. O dia arrastou-se agonizingly. Joaquim varria os corredores como de costume, mas a cada 20 minutos dava uma espreitadela na sala de segurança. André acenava. A gravação estava a decorrer. Nada ainda. E de repente, no ecrã, Vitória. Entra no gabinete, tira uma pendrive, digitaliza documentos, tira cópias de contratos do cofre, e depois, uma chamada. Hoje entrego. O grisalho está à espera. Está tudo lá. Contratos, assinaturas, dados pessoais. Ele vai ficar satisfeito. André desligou o som. Permaneceu em silêncio. Depois disse lentamente. Agora sim, temos o que precisamos. Hora de chamar o Felipe? Ora. 15 minutos depois, o próprio Felipe Guedes já estava sentado na sala de segurança. Ele olhava para o ecrã. Não piscava, não falava. Depois recostou-se na cadeira. Tem a certeza de que ela vai entregar os dados hoje? Joaquim acenou. A que horas? Às 18h45, na entrada de serviço. Felipe levantou-se. Então, vamos preparar tudo.
O que vai fazer? Perguntou André. Apanhar o rato pelo rabo. Com isco. E em câmara. Joaquim não perguntou mais. Ele fez o que devia. Agora, tudo dependia deles. Ah! O tempo arrastava-se viscosamente, cada minuto como uma corda esticada. Joaquim voltou à sua limpeza, mas as mãos agiam mecanicamente. Os pensamentos, apenas no que estava por vir. Às 18h30, ele estava no hall, com balde e vassoura, mas toda a sua atenção estava no corredor de serviço. Por dentro, uma tempestade. Medo de que não desse certo, de que tudo falhasse, de que Vitória sentisse a armadilha. Mas eis que ela vem. Move-se rapidamente, como se com pressa. No ombro, uma mala de couro. Nos olhos, entusiasmo e confiança. A segurança parecia não a notar. Todos ocupados com os seus afazeres. Mas Joaquim sabia. Atrás de cada esquina, já estavam de prontidão André, Alexandre e o próprio Felipe, lá fora, na entrada de serviço, disfarçado de motorista. 18h43. Vitória sai. No seu rosto, um leve sorriso. Ela pensa que tudo está a correr como planeado. E então, uma figura das sombras. Boa noite, Vitória. Não me esperava. Felipe Guedes, frio, composto. Nas mãos, uma pasta. No rosto, aço. O quê? O que faz aqui? E tu, o que achas? Ele abriu a pasta. Dentro, fotografias, capturas de ecrã, gravações de áudio, as suas conversas, a sua pendrive, a sua traição. Isto é, falsificação. Oh, não te des ao trabalho. Está tudo gravado oficialmente, de 2 câmaras, sob o controlo da segurança. De dentro, saem André e Alexandre, em silêncio, determinados. Vitória está detida até a chegada da polícia. Não tem esse direito. Foi tudo ele. Foi tudo Joaquim. Ele inventou tudo. Joaquim? Felipe perguntou de volta. Interessante. Queres dizer que o zelador do sótão elaborou um esquema complexo para enquadrar a tua ligação com o crime? Ela silenciou. Quebrou. Percebeu. Não havia saída. A mão estendeu-se convulsivamente para a mala. Parada. Alexandre interceptou o movimento. De lá, uma segunda pendrive, com outro tipo de provas comprometedoras, possivelmente sobre outros funcionários. Levem-na. Felipe acenou. E assim, 3 minutos depois, ela desapareceu na escuridão. Para sempre. Mais tarde, no gabinete, silêncio. Estavam sentados 3. Felipe, André, Joaquim. Nem sei o que dizer, disse Felipe lentamente. Não precisa dizer nada, respondeu Joaquim. Apenas, obrigado por me ter dado uma oportunidade. Uma oportunidade? O Senhor não só a aproveitou. O Senhor salvou-nos a todos, o negócio, a minha reputação e possivelmente a vida de pessoas. Eu apenas observei e ouvi, e depois, não me calei. Isso é o que distingue uma pessoa de um móvel. O Senhor merece mais. Quero que o Senhor deixe de ser zelador. E o que me vê a ser? Assistente pessoal de segurança. Tenha certeza? Como nunca. Preciso de alguém em quem possa confiar. Sem hesitação. Joaquim acenou. Não de imediato, lentamente, mas por dentro, um relâmpago, um trovão, um regresso. Mais tarde, quando tudo acalmou, ele estava sozinho no seu quartinho. Olhava pela janela. Na mão, uma velha peça de xadrez que Léo lhe trouxera. No ecrã da televisão antiga, as notícias. Vitória, detida por ter transmitido documentos internos a um sindicato criminoso, deu hoje declarações contra o empresário conhecido como o Grisalho. A voz do locutor esmoreceu sob o som da chaleira a ferver. Joaquim levantou-se, serviu o chá. E no reflexo do vidro, de repente, parou. A câmara de vigilância no canto do escritório piscou. Por um segundo, como se alguém a tivesse acabado de reiniciar. Ele cerrou os olhos, pousou o chá e caminhou lentamente em direção à saída. Porque no seu mundo, se um dia viste o mal, ele nunca desaparece assim do nada. Quando parece que tudo terminou, a câmara acidentalmente capta algo que faz parar. No ecrã, Joaquim,
O mesmo homem idoso faz algo inesperado. O que será? Traição? Um segredo oculto? Ou Sérgio Almeida não consegue acreditar nos seus olhos. A verdade não é tão linear. E mesmo aquele que salva pode guardar um segredo capaz de destruir tudo. Se gostou da história, por favor, deixe o seu like, subscreva o canal e deixe o seu comentário. É muito importante para nós. O que pensa sobre o velho, herói ou manipulador? Aguardamos a sua opinião.